paz do Senhor, tudo bem? Espero que estejam bem. Vamos ter mais uma aula nesse domingo. Semana passada falamos sobre Salmos, essa semana vamos estar falando sobre Provérbios. Eu não sei se vocês têm costume de ler o livro de Provérbios, mas se não tem, é bom ler. Por quê? Porque o livro de Provérbios, ele traz para nós muitos conhecimentos, muita sabedoria, muitos conselhos, bastante assunto assim do nosso dia a dia, onde nós tiramos bastante ensinamento da palavra de Deus. Salomão escreveu a maior parte dos provérbios e também tem outros textos escritos por Agur e Lemuel. Mas tem uma coisa que está dizendo aqui, que nós não podemos confundir provérbios com ditados populares. Muitas vezes as pessoas confundem ditos populares com provérbios e não tem nada a ver. O Provérbios ele é um livro de sabedoria, um livro onde ele mostra a justiça de Deus, onde ele mostra que nós não podemos querer ser espertos, mas sábios, porque existe uma grande diferença entre a pessoa ser uma pessoa esperta e uma pessoa sábia. E isso vai mostrando na nossa vida real, no nosso dia a dia. Amém? Então, eu vou começar pelo tópico 1, onde diz: logo no início, o livro de Provérbios explica a sua finalidade: ajudar o crente a experimentar a sabedoria, a adquirir entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo e correto, a ser prudente, a ter conhecimento das coisas e, por fim, ter bom senso. O livro tem uma relação direta com o cotidiano e nos dá uma visão clara da realidade. Salomão foi objetivo porque ele queria mostrar a vida como ela é e não como deveria ser. Logo, Provérbios é um livro sobre a vida real que nos ensina a viver de modo sábio e justo. A maioria dos conselhos que encontramos nos 31 capítulos que compõem esse livro foram escritos para nos ajudar a buscar sabedoria. Amém? Então, por isso que eu estou dizendo para vocês, se vocês nunca leram, sabe que eu também não lia muito Provérbios. E uma vez uma irmã na igreja falou assim: quer buscar sabedoria e conselho para o dia a dia? Lê o livro de Provérbios. Ela falou para mim. E realmente é aí que eu comecei a ler mais o livro de Provérbios, porque eu também não era um livro que eu tinha assim um hábito de ler, mas de repente eu vi que tem muito ensino para o nosso dia a dia. Tem conhecimentos práticos para ser aplicados à nossa vida diária, ou seja, um ensina acerca da vida espiritual, o outro acerca da vida terrena. Então, a gente pode fazer o quê? Ler o livro de Provérbios e aplicar na nossa vida terrena, na nossa vida espiritual, no nosso dia a dia. Então, vai falar assim: na atual sociedade temos demonstração diárias de uma total falta de ética nas relações humanas. Presta atenção. Alguns anos atrás, um programa de televisão pediu que os telespectadores decidissem acerca do seguinte caso: uma pessoa encontrou uma mala cheia de dinheiro. Ela deve devolver a mala para o dono ou ficar com o dinheiro? O público, então, decidiu que o dinheiro deveria ser devolvido. Na sequência, o apresentador acrescentou: e se a pessoa estivesse com a vida arruinada por dívidas impagáveis? Aí o público mudou de ideia, dizendo que a pessoa achou a mala e por isso deveria ficar com o dinheiro. Afinal, ela não tinha furtado a mala de ninguém. Ou seja, a pessoa ali estava vendo a situação. O que ele quis dizer? A pessoa achou a mala de dinheiro. Ela devolve? Aí disseram, sim, devolve, tá errado. Mas ela estava precisando do dinheiro.
Ah, então, não foi ela, não furtou a mala? Sabe aquilo que seria mais ou menos assim? Nossa, você achou uma carteira cheia de dinheiro. Ai, Deus te abençoou. Não existe isso. A pessoa fala assim, vai num lugar e a pessoa esquece de cobrar alguma coisa. Nossa, olha, Deus abençoou você, você viu? Nem te cobrou. Gente, isso não é roubo. Volta e paga. Por quê? Não existe isso. O que é certo, o que é errado é errado. E aí a pessoa fala, olha como que vem a dúvida, mas a pessoa estava precisando. Aí quer se justificar e falar que o errado está certo. Então, hoje em dia, existe muito isso, e se a gente não vigiar, a gente acaba entrando em concordância com essas coisas. Porque, mas, sabe, tem até tem uma coisa que faz jeitinho brasileiro, né? Que se dá um jeitinho para tudo. Então, até para justificar os erros, as pessoas querem achar um jeitinho. Então, aí diz o quê? Ah, não, depende das circunstâncias. Ah, isso poderia ser errado, mas dependendo das circunstâncias. Mas a palavra de Deus, ela não muda. Deus é imutável. O que é errado. Deus nunca vai ter o errado por certo. Por quê? Não existe esse jeitinho. Então, essas circunstâncias podem levar muitas pessoas para o inferno. Por quê? Ah, dependendo da situação eu ajo de um jeito, dependendo da situação eu ajo de outro. Não. Nós precisamos buscar em Deus o que é certo. Aí, o livro de Provérbios ele vai ensinando isso. Essa realidade a qual nós vivemos hoje. Desse jeitinho que existe para tudo e que infelizmente acaba entrando muito na vida do cristão. Que ele acaba aceitando muita coisa. Vivemos em um mundo individualista e muitas vezes a nossa tendência é de nos acostumar com o erro, desde que as nossas necessidades individuais sejam atendidas. Vemos isso também na vida de pessoas que se desviam do evangelho devido a oportunidades de enriquecimento ilícito. A sabedoria descrita em Provérbios considera a totalidade da vida do ponto de vista de Deus, crendo que tudo quanto ele diz é certo, mesmo que no primeiro momento não nos pareça bom. Ou seja, no exemplo citado pelo apresentador do programa, a pessoa pensou o quê? Que o dinheiro para ele saldar as dívidas que ele tinha seria uma bênção. Olha, né? Consegui, olha, entrou, caiu do céu, uma bênção. Não, nada a ver. Achou o certo a fazer? Era devolver. Correto? Então, em Provérbios 3, é muito bonito, muito prático e muitos conselhos bons. Diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escrevas na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Ou seja, está falando o quê? Guarda os mandamentos de Deus. Eles te acrescentarão anos de vida e paz. Por quê? Os mandamentos de Deus, a sabedoria de Deus nos ensinará a viver. E nunca deixe de ser bom, nunca deixe de ser fiel. Guarda no teu coração a bondade, a fidelidade a Deus. Acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Por quê? Porque quando nós conseguimos ser pessoas boas, pessoas fiéis, as pessoas que vivem ao nosso redor
também serão beneficiadas por isso. E essas pessoas se sentirão bem de estar perto de nós. As pessoas acharão graça em nossa vida, no nosso viver, na nossa companhia, de ser amigos nossos, de andar junto com a gente. Confia no Senhor de todo o teu coração e não acredite no teu próprio entendimento. Ou seja, confia no Senhor, na palavra de Deus, não naquilo que você entende e cria. O achismo, né? Eu acho isso. Não. Tá na palavra de Deus? Tá na palavra de Deus, é a verdade. Não tá na palavra de Deus, é só um pensamento teu. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Está dizendo aqui pra gente, não acha que você tá certo, não acha que o que você acha que é certo, aquilo que nós estávamos falando errado por certo, aparta da aparência do mal, aparta-te de tudo que não for bom, aquelas coisas que você vê no seu dia a dia, na internet, na TV, nas amizades, nas músicas, coisas que desagradam, você sabe que desagrada os olhos de Deus, coisas erradas que a gente faz, que a gente sabe que desagrada os olhos de Deus, mas continua fazendo. Tá falando, aparta-te disso, aparta. Tá falando, honra ao Senhor com as tuas fazendas e as primícias da tua renda, com as suas ofertas. Honra ao Senhor, honra a Deus com aquilo que você pode ofertar ao Senhor. Honra Ele. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Isso, né? Devemos aceitar mesmo. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Eu até comentei esses dias. A gente às vezes ouve uma pregação e às vezes aquela pregação, a pessoa que está ali pregando a palavra de Deus, ela traz uma exortação, vem trazendo uma palavra de repreensão. E muitas vezes a gente não quer ouvir. Muitas vezes a pessoa não aceita aquilo. Só quer ouvir palavras de bênção, de bênção, de bênção. Mas o Senhor repreende para que nós não caiamos nos erros. O Senhor nos repreende para que nós não venhamos errar. O Senhor repreende para que nós venhamos crescer espiritualmente. Pega uma criança e fica passando só ali, sem chamar a atenção dela, só passando a mão na cabeça. Tudo que faz de errado, a pessoa fala, ai, que bonitinho. Daqui a pouco aquela criança vai crescendo e já não obedece mais. Então, a repreensão, os pais repreendem por amor. Assim é Deus, Deus nos repreende por amor. Então, a palavra aqui, Salomão está dizendo, o Senhor repreende aquele quem ama, porque o Senhor nos quer bem. Então, muitas vezes, a gente deixa de ouvir aquilo que o Senhor quer dizer para nós, que é certo, porque está batendo contra a minha vontade. A minha carne não quer isso, mas Deus está dizendo para fazer, mas é contra a minha vontade. Só que a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Então, às vezes, aquilo que eu quero não é o que Deus quer para mim. E a gente, às vezes, reluta um pouco. Às vezes, reluta muito. E muita gente, às vezes, sai da presença do Senhor por não aceitar
a vontade de Deus para a vida. Muitas vezes a pessoa sai da presença do Senhor porque ela não quer ser repreendida por Deus, ela quer continuar do jeito que ela está. Então eu levo aquele vida do meu jeito, no bem bom, tendo tudo da minha maneira, com os meus pensamentos, achando que o que eu penso está certo, que aquilo que eu acho é o correto. E às vezes eu estou fazendo tudo muito errado e eu não quero ser corrigido. Às vezes eu não quero ser corrigido pelo meu pai, eu não quero ser corrigido pela minha mãe. Às vezes eu fico achando que a mãe tá pegando demais no meu pé, o pai tá pegando demais no meu pé. E eu não quero. Eu quero do meu jeito, a minha vontade. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui para nós o quê? Para nós aceitarmos a correção. Para nós aceitarmos sermos exortados pelo Senhor. Deus não vai descer na terra para falar comigo nem falar com você. Deus vai usar pessoas para nos corrigir. E muitas vezes, na vida de você adolescente, quem é usado para te corrigir? Pai e mãe. Quem é usado para fazer você começar a ver que você está errado? Pai e mãe. Então, você precisa aceitar, buscar sabedoria de Deus, sabedoria, conhecimento da palavra de Deus, para você começar a crescer espiritualmente. Nós estamos fora do convívio da igreja por 5 meses. Eu pergunto para você, adolescente, você está lendo a Bíblia? Você está estudando a palavra? Você está enchendo a tua mente com coisas que te edificam? Você está buscando conhecimento na palavra de Deus, sabedoria na palavra de Deus? Ou você está entulhando a tua mente com as coisas do mundo? Você está entulhando a tua mente com as coisas que você está vendo na internet, coisas que não estão te edificando em nada. Observa isso. Por quê? Porque já faz um bom tempo. 5 meses é um bom tempo. Então, de repente, a gente olha e fala assim: ah, mas eu sou uma pessoa inteligente, eu vou bem nos meus estudos, eu sou sábio em muitas áreas da minha vida. Glória a Deus, continue buscando, continue sendo sábio em muitas áreas da tua vida, mas não deixe de buscar conhecimento da parte de Deus. Por quê? Porque tudo que você aprende é ótimo, é ótimo mesmo. Você é adolescente, você tem uma vida inteira pela frente. Então você tem o quê? Que aproveitar mesmo, estudar, buscar conhecimento em todas as áreas que for possível. Mas não deixe de crescer espiritualmente. Não deixe, porque o conhecimento você vai ter. Mas a sabedoria, essa vem de Deus. Deus vai te dar capacidade, Deus vai te capacitar para você continuar a buscar o conhecimento, sem se corromper com as coisas desse mundo. Amém? Aí no tópico 3 da lição diz assim: a sabedoria é personificada como uma mulher clamando na praça que se oferece para ensinar as pessoas a serem sábias. No mundo em que vivemos, a informação, o conhecimento estão disponíveis em toda parte, mas isso diz respeito aos avanços tecnológicos. Enquanto o conhecimento cresce rapidamente, a sabedoria parece se tornar cada vez menor. Para
avançar. Enquanto o conhecimento cresce, a sabedoria se torna menor. O homem descobriu como chegar a Marte e dividir o átomo, mas sem a sabedoria do alto, todo o seu conhecimento acaba sendo usado para fazer o mal ao invés de fazer o bem. O valor da sabedoria excede o de rubis. Uma boa ilustração de que o conhecimento sem a sabedoria pode ser nocivo é o seguinte: por meio de um procedimento de análise do líquido amniótico, é possível determinar o sexo do bebê e a presença de mais de 70 doenças genéticas antes do nascimento. Recentemente, um casal fez o teste e, ao saber que o sexo do bebê era diferente do que eles desejavam, insistiram em fazer um aborto. O avanço da ciência foi uma coisa boa, mas nesse caso, esse avanço foi usado de modo errado, por falta de sabedoria e de caráter. No livro de Provérbios, Deus se mostra mais interessado em tornar os homens sábios do que em torná-los inteligentes e cultos. Pois somente a sabedoria nos leva a fazer uso do conhecimento segundo os padrões divinos. Ser inteligente, tirar boas notas, destacar-se no esporte, tudo isso é bom. Mas sem sabedoria, corremos o risco de trilhar um caminho errado, que pode ser bom aos nossos olhos, porém nada glorifica a Deus. Olha que história interessante. Horrível, né? Interessante e horrível. Por quê? O casal foi saber o sexo da criança, não era o sexo que eles queriam optar por um aborto. Ou seja, a ciência evoluiu muito, muito. É uma coisa boa. Mas as pessoas, às vezes, querem fazer uso errado. Então, o mundo tá um caos. As coisas estão evoluindo assim numa rapidez tremenda. A gente vê a ciência se multiplicando, o conhecimento na área da informática crescendo numa velocidade assim terrível. Rápido, muito rápido mesmo. Mas se nós nos voltarmos para tudo isso, nos envolvermos com tudo isso, ficarmos só ligados com tudo isso e não buscarmos conhecer mais a Deus, saber mais o que Deus quer de nós, adorarmos mais a Deus com a nossa vida, nós sermos mais fiéis a Deus, tudo isso para nós pode ser muito mais prejudicial do que benéfico. Então, nunca se afaste, nunca se aparte, nunca se distancie de buscar o conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. Eu tenho que buscar individualmente a Deus e você tem que buscar individualmente a Deus. Eu preciso conhecer a Deus dia após dia e você precisa conhecer a Deus. Nós precisamos nos achegar a Deus de uma maneira a qual a vontade dele fale dentro de nós, aonde nós possamos deixar o nosso coração chegar pertinho de Deus, para que ele nos ensine muitas coisas. Porque o Espírito Santo, ele fala com a gente. Quando nós somos sensíveis à voz de Deus, nós ouvimos o Espírito Santo falar conosco. E o Espírito Santo vai ser para nós aquele semáforo, né? Pare, siga,
Pare, espere, siga. Então, quando nós conseguirmos essa sintonia com o Espírito Santo, nós teremos, sim, essa sabedoria vinda do alto. Então, o que eu quero deixar para vocês nessa lição é que vocês cresçam em conhecimento e em sabedoria. Amém? Leiam o livro de Provérbios. É gostoso de ler. Eu também não tinha o costume, hoje eu gosto. E ele é um manualzinho assim bem forte para nosso dia a dia. Amém? Que Deus fale mais no coração de vocês. Estudem a Bíblia, não fiquem perdendo tempo na internet em coisas que não edificam vocês. Tô com saudade de todos vocês. Vamos ver quando a gente vai voltar com as aulas presenciais. Não tem nem definição ainda, tá talvez ainda um pouco longe. Mas até que a gente volte, nós continuaremos com as aulas pela internet. Amém? Deus abençoe vocês. Tenham uma semana abençoada. Em nome de Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Beijo.